auxiliar, esse que apareceu agora aqui com a gente, já diz tudo. Professor Samuel, o senhor, como é que o senhor avalia esses pontos, né, trazidos tanto pelo Jeffrey Chicchini como também pelo professor Marsiglia? A dignidade desses réus é de fato atingida e o que prevaleceria nessa análise de proteção do Exército enquanto instituição ou esses pontos que estão aí previstos na Lei 6.880 de 1980? Veja, eu me chamou bastante a atenção da intervenção aí do juiz auxiliar, que ele invoca a cobertura da mídia quanto à suposta aprovação dos comandantes do Exército à medida, né? O que até é apócrifo isso. Eu andei lendo a mídia ontem e se dizia que fontes do alto comando do Exército, quer dizer, uma coisa assim de base fática, de difícil sustentabilidade. E ele invoca isso como se fosse um reforço da decisão, como se a aprovação do comandante do Exército pudesse reforçar uma decisão do ministro relator. E aí me parece que isso é uma consideração de ordem, eu não queria utilizar essa expressão, mas é uma consideração de ordem política, né? Se o que a imagem do Exército, o que o Exército vai achar, ou se é melhor para diminuir o clima de resistência da sociedade para com as Forças Armadas. Isso são considerações absolutamente estranhas ao processo, né? E volto a dizer, o que torna o fato para mim mais sensível é que o interrogatório é um momento muito importante da defesa, é o momento principal ali. A defesa ela esperou todo o processo para chegar até aquele momento em que ela vai poder apresentar a sua versão, o réu vai poder falar com o seu julgador e esclarecer os fatos, e aí me parece necessário que ele se apresente com a dignidade que é possível. Nós já estamos falando de pessoas que estão presas, né? E a utilização da farda me parece absolutamente natural para quem é um militar da ativa, um oficial da ativa, e eu fico me perguntando, né? Se fosse um julgamento no tribunal militar, sem dúvida estariam fardados, né? Não há dúvida nenhuma. Embora tivesse praticado crimes aí tão mais graves do que esse, dignos do oficialato, crimes, enfim, de homicídio, de qualquer natureza, mas estariam sendo julgados de uniforme. E obviamente a população sabe fazer essa distinção. O próprio Exército, quer dizer, o fato de eu integrar uma corporação não quer dizer que eu tenha agido em nome dela ou que a corporação seja responsável pelo crime. Isso é absolutamente incompatível com a própria natureza do processo penal, com o processo contra uma pessoa física, né? Então, essa história de CPF, CNPJ, isso é uma consideração até rasteira, data vênia, porque a população é inteligente, sabe compreender essas coisas, não é o simbolismo da farda, né? Apenas é uma prerrogativa que foi cerceada no momento mais importante. Eu até poderia considerar se tivesse havido uma decisão prévia, né, submetida ao contraditório, e que o ministro desse uma decisão fundamentada, os réus fossem preparados para o momento e aí escolhessem utilizar a vestimenta que fosse adequada, mas da forma como foi feita, né, lembrando-se o prazo exíguo que foi dado para a troca de roupa, não há como não considerar essa decisão como atentatória e indigna. E aí o que me incomoda mais, né? Eu não vi ainda uma fundamentação legal que não seja essa fundamentação de ordem, vamos chamar de política, que é de preservar a imagem das Forças Armadas. Ora, mas as Forças Armadas estão... não é o uso do uniforme que vai tirar... inclusive, se sujeitam à perda das patentes em caso de condenação, e não é o uso da farda que vai determinar se o Exército estava envolvido ou não estava. É apenas um simbolismo e uma prerrogativa que é deles enquanto exercem o oficialato. Inclusive é até um dever em certas circunstâncias. O doutor Jeffrey, ele me parece não ter sido tão feliz quando ele fez uma analogia com o avental, com a bata do professor. Não é o caso, né? Porque o uniforme para o militar ele utiliza o uniforme
na maior parte das situações do dia a dia, né? É quase como se fosse diferente. Eu vi muita gente comparando aí o médico. Não, o médico não está no centro cirúrgico toda hora. O uniforme, o militar, inclusive, ele tem um uniforme para várias situações: a situação social, a situação da cerimônia militar, a situação em que ele está numa simulação de combate, é guerra na selva, é o uniforme, enfim, das diversas situações da caatinga, né? Inclusive colorações distintas. Então, uniforme esportivo, tudo isso está regulamentado. O regulamento do uso do uniforme do Exército tem 200 e tantos artigos, né? Então, me parece que não foi das decisões mais felizes de Sua Excelência. Samuel aqui com a gente, a quem eu agradeço muito a